Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Fugiu do meu controle e logo me assustei. Não consegui compreender onde eu errei. Estava confiante, eu tinha tudo planejado, e no auge do meu fracasso, uma voz tão doce eu escutei. Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Tô um pouquinho apreensiva de gravar esse vídeo, porém, ao mesmo tempo, muito feliz de compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida. Hoje é o primeiro episódio, eu acho que eu posso falar assim, de alguns vídeos que eu vou soltar aqui para vocês, contando um pouquinho de um processo que eu vivi no ano de 2021. Todo processo tem um propósito. Então você só vai chegar no propósito se você viver o processo. E eu tenho certeza que um desses propósitos de eu ter vivido tudo o que eu vivi é acrescentar na vida de vocês, é trazer um testemunho para edificar a fé de vocês. Então, esse é o primeiro vídeo. Eu espero muito que vocês gostem, espero que de verdade acrescente, que contribua de alguma forma na vida de vocês. Hoje eu vou compartilhar com vocês como que eu cheguei no fundo do poço. Sim. Algumas pessoas podem não entender o que é fundo do poço. Talvez até algumas interpretem que fundo do poço é só quando alguém perde alguém, né, um ente querido, ou, por exemplo, uma pessoa que tem muitas condições e acaba falindo, então se encontra no fundo do poço. Mas existem vários tipos de fundo do poço. E eu tive o meu, e assim, indo já direto ao ponto, né? Aqui, como vocês podem ver, eu cheguei a um ponto que eu realmente perdi tudo. Só que não é esse tudo que vocês estão imaginando. Eu perdi tudo quando eu perdi a minha fé. Porque a palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível de você viver. Como é que você vive sem fé, sem esperança? E eu cheguei nesse nível de perder a fé, de perder a esperança, de que um dia pudesse acontecer algo bom na minha vida. Então, por isso que eu cheguei no fundo do poço, porque eu cheguei também a esse momento de tipo assim, tá, mas eu tenho a minha filha aqui, ela tá bem, ela tá com saúde, eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir. Então, por que que eu me encontro nessa situação? Eu não tinha mais esperança de nada, absolutamente nada. Eu acordava todos os dias sem nenhum sentido. Eu acordava porque eu acordava mesmo e eu tinha a minha filha. Era ainda o que me mantinha, sabe? Era saber que eu tinha a minha filha. Então, hoje eu quero compartilhar isso com vocês. Eu quero começar contando como foi que eu cheguei nisso, né? Esse é o propósito desse vídeo de hoje, desse primeiro vídeo, é contar como que eu cheguei no fundo do poço. E os próximos vídeos serão o que eu aprendi nesse fundo do poço, porque é muito interessante, algo que eu já posso falar aqui e que foi algo que eu aprendi, é que nós não aprendemos nada em momentos bons, nós não aprendemos nada quando nós estamos vivendo momentos felizes. Nós só aprendemos alguma coisa quando nós estamos na dificuldade. Nós só vamos poder ter um testemunho para dar quando a gente passa por alguma prova, quando a gente passa por alguma dificuldade. E é por isso que eu vou dar a esse quadro, não, a essa série, porque vai ser uma série de vídeos, eu vou dar o nome a essa série, O Processo. Porque para a gente chegar no propósito, para a gente chegar no objetivo, para a gente conseguir algo,
para a gente dar um testemunho para edificar a vida de alguém, para a gente aprender algo, primeiramente a gente precisa viver o processo. Eu não sei assim dizer exatamente como foi que tudo começou, até porque a depressão ela não chega do dia para a noite, né? Ela vem devagarzinho, as coisas vão acontecendo devagarzinho, quando você vê, você tá na profundeza. E comigo não foi diferente, para que vocês entendam. Você que é novo aqui ou você que ainda não ouviu eu falando isso, mas eu sou cristã, né? Sou evangélica, mas eu não nasci em lá cristão. Eu vim me converter, eu já tinha 18 para 19 anos. E aí, porém, quando eu conheci o amor de Jesus, quando eu assim conheci verdadeiramente Jesus, eu me apaixonei assim completamente por ele. Eu sei exatamente a alegria do primeiro amor, é algo assim inexplicável. E aí, eu me lembro que nesse início da minha fé, eu tinha uma fé inabalável, inabalável. E como nós sabemos, né, Deus, ele é um Deus que pode todas as coisas, ele é o Deus do impossível, ele sempre será. E como uma boa, como é que fala? Como uma boa filha, como uma boa serva de Deus, eu sempre criei que Deus poderia fazer o impossível em qualquer área da minha vida. Então eu sempre tive muita fé. Eu comecei a minha caminhada com Cristo com muita fé. E a palavra fala, né, como eu já falei, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a palavra também fala que a fé sem obra é morta. Então, foi isso que aconteceu comigo durante um bom tempo. Eu tinha muita fé, porém faltava a obra. Eu, como uma boa jovem, assim, desde criança, eu sempre fui muito sonhadora, muito, muito, muito sonhadora. Eu sempre sonhei, assim, bem além da minha realidade. Então, assim, a partir do momento que eu tive a convicção que eu estava servindo a um Deus do impossível, eu não hesitei em sonhar o mais alto que eu podia sonhar. Eu sonhei, sonhei, sonhei. E eu depositei a minha fé, a fé que o Senhor nos ensina a ter, que não é errado você ter fé, não é errado você sonhar além, não é errado. E só que, como eu já falei, a fé sem obra é morta, e foi isso que aconteceu comigo. Eu passei muito tempo tendo muita fé, porém só esperando sem fazer nada. E assim, sei lá, uns 3 anos mais ou menos aconteceu isso comigo. Eu tenho promessas, né, de Deus, assim como eu creio que todos vocês têm. Eu tenho promessas de Deus. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus. Tem coisas na minha vida que eu quero realizar. E eu fiquei esperando. E aí o tempo foi passando, nada foi acontecendo. E aí eu fui começando a estranhar, porque Deus, ele é um Deus que faz, ele continua fazendo. E eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de assistir, de ver testemunho. Até hoje eu faço isso, porque testemunho ele edifica a nossa fé. Então eu sempre gostei muito de ver testemunhos. E aí eu via muitos testemunhos de várias áreas da vida e que eu também queria que acontecesse na minha vida. E o tempo passando e aquilo ali não acontecia comigo e eu... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E aí o tempo foi passando mais, né? E aí o ano de 2020, que é assim, o tempo que eu quero tratar, que no caso foi 2021, mas no ano de 2020 foi o ano que eu criei o meu canal. Eu hesitei um pouco em criar o meu canal, porque eu sabia das dificuldades, mas foi o ano que eu comecei o canal aqui. E assim, eu comecei o canal com muita expectativa. Assim, eu sabia da dificuldade, mas eu coloquei muita expectativa em mim e coloquei muita expectativa nas pessoas. E obviamente, né, foram frustradas. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso, vou deixar no card. E o que é que acontece? Passou o ano de 2020, eu já tava, né, o tempo já tinha passado alguns anos. Eu já tava esperando algumas coisas acontecer e nada. Só que aí chegou o final do ano e entrou 2021. E como toda virada de ano, né, a gente já imagina um monte de coisa, né? As pessoas prometem, o próximo ano eu vou fazer regime, o próximo ano eu vou conquistar isso, o próximo ano eu vou conquistar aquilo. E comigo não foi diferente. Então, eu me lembro até hoje que eu
postei até uma foto de virada de ano e coloquei assim: vem 2021. Eu não me lembro se eu coloquei na foto, mas dentro de mim eu disse: 2021 vai ser o ano da minha vida. Porque até aquele momento nada tinha acontecido. Então eu coloquei as expectativas em mim que eu ia fazer acontecer em 2021. Só que eu já entrei o ano assim, mal. Eu me lembro que já nas primeiras semanas eu tirei um tempo das redes sociais, me afastei porque eu não estava bem. E assim, os dias foram passando, foram passando. E é engraçado lembrar disso porque eu estou na mesma época do ano passado que eu estava sentindo essas coisas, né? E aí chegou o meio do ano. E como eu estava em casa, né, não trabalhava mais, dia a dia, correria, eu não tinha noção do tempo passando, eu não ficava olhando o calendário, eu não ficava olhando nada. Sei que um dia eu peguei o calendário assim, eu olhei, se eu não me engano, nós estávamos no mês de junho, justamente o mesmo mês que nós estamos agora. E aí eu disse, meu Deus, nós já estamos em junho e nada aconteceu na minha vida. E aí bateu aquele desespero, aquela frustração. Desabou tudo, sabe? Nada tinha acontecido até como é que fala, o ano de 2020. O ano de 2020, aí entrou 2021 que eu coloquei altas expectativas em mim e nada também estava acontecendo. E aí foi quando eu comecei a me auto-sabotar. Eu comecei eu comecei a me questionar. Eu não questionava a Deus. Em nenhum momento eu duvidei do poder de Deus, da soberania de Deus, mas era como se na minha vida não fosse acontecer, por culpa minha. Eu comecei a me auto-sabotar, então eu comecei a me culpar. Eu comecei a dizer, Deus faz na vida de todo mundo. Eu vejo milhares de testemunhos. Deus faz na vida de todo mundo. Por que Ele não faz na minha? O problema não é com Ele, com certeza é comigo. Então, eu sou tão falha assim, eu pensava assim, nossa, eu devo ser muito falha. Eu devo ser muito suja para Deus não fazer, para Deus não operar esse milagre, o milagre tal que eu quero. Deve ter algum problema muito sério comigo. E aí o tempo foi passando e eu fui me frustrando cada vez mais. Eu não conseguia me dedicar pro canal. Eu mal conseguia gravar um vídeo. Era assim, quase não tinha vídeo no canal, eu me lembro até hoje. E aquilo ali me matava, porque era o que eu queria ter constância, eu queria me dedicar, né? Era para ser o ano da minha vida e não estava sendo por culpa minha. Então, eu não conseguia ter constância no canal e aí eu fui me frustrando. Tem os outros sonhos, né? Também que eu já, como é que fala, almejava, algumas promessas, né? Que não se realizava e eu estava me sentindo muito mal. Coisas que eu acho que ainda não é o momento de falar, que Deus ainda não fez e quando Ele fizer, que Ele ainda vai fazer, eu vou poder testemunhar aqui para vocês. Mas muitas, muitas coisas, assim, inúmeras coisas que eu estava esperando acontecer, que não aconteceram. Além do canal, além de, enfim, um monte de coisa. E aí foi me bater naquele sentimento de incapacidade, frustração, tem algo errado comigo. Eu já tinha uma insegurança muito grande comigo com relação à rejeição, eu sempre tive isso. Então eu me frustrava muito com as pessoas, eu colocava muita a expectativa nas pessoas e me frustrava muito com as pessoas. Por estar naquela situação, esperando já há alguns anos um milagre acontecer, porque eu esperava alguns milagres acontecer, por estar naquela situação há alguns anos e nada acontecer, eu comecei a me afundar em tristeza, em desânimo, e aí eu comecei a visitar o meu passado, os momentos alegres que eu tive no meu passado, na minha adolescência, na minha infância. Então eu fiquei muito presa ao meu passado. Automaticamente eu também resgatei traumas também, né, que todos nós temos e comigo não é diferente. Então eu resgatei traumas e aquilo ali foi formando um turbilhão dentro de mim, porque nós somos fracos, né? Nós somos muito fracos. E aquilo ali se tornou uma bola de neve dentro de mim, juntou tudo. Todas as minhas expectativas frustradas, todos os meus sonhos que não realizava, todas as minhas promessas que não se cumpria.
E aí eu comecei a reviver meus traumas. Por que que eu passei por isso? O que foi que aconteceu isso? E aí aconteceu a pior coisa de todas, que eu comecei a refletir na minha filha, os meus traumas. Então eu comecei a ficar louca mesmo. Eu cheguei ao ponto de pensar assim, se eu não for para psicóloga urgente, eu vou ficar louca de vez, e aí quem é que vai cuidar da minha filha? Então assim, inicialmente eu fui para psicóloga por causa da minha filha. E eu cheguei ao nível de olhar para a Emily e ficar pensando, e se isso acontecer com a minha filha? E se acontecer com ela o que aconteceu comigo? E se acontecer isso? E aí eu comecei a pensar, e se eu for para tal lugar e acontecer isso com a minha filha? E se eu morrer, e quem é que vai cuidar da minha filha? E como é que vai ser? E se aí eu fiquei assim, desesperada, só que eu tô contando isso aqui para vocês, mas dentro de mim era um desespero tão grande. Era uma angústia tão grande, um sentimento tão ruim, que quando eu lembro, e era um sentimento assim, que eu pensava que nunca ia passar. E hoje, não sentindo mais ele, eu penso, meu Deus, como é que eu senti tudo aquilo? Então, chegou um ponto de eu ficar olhando para a Emily assim, ela brincando, assistindo, e eu chorando, e imaginando mil tragédias na minha mente. Obviamente que ela não via, né? Eu não deixava ela perceber. Eu não sentia vontade de sair de casa de jeito nenhum. Eu só saía por causa dela, porque eu sabia que eu tinha que tirar ela de dentro de casa. Mas era uma peleja. O dia passava, ia cair no anoitecer, mas eu não tinha ânimo para nada. Alegria, sonhar, não sabia o que era mais. E assim, para mim, estar sentindo todas aquelas coisas era algo surreal. Porque eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito. E outra, eu não deixava ninguém perceber, porque eu sou assim. Um exemplo, se eu tô aqui, eu não tô bem, tô passando por tô triste, mas se eu sair para algum lugar e eu começar a conversar com a pessoa, eu entro na vibe dela. Eu não deixo ela entrar na minha, eu entro na vibe dela. Daqui a pouco eu tô rindo, enfim, brincando com a pessoa. Então era muito difícil de alguém perceber, olhar para mim e dizer, ai, Manuela tá com depressão. Não, não tinha como ninguém perceber, porque era só eu dentro de casa. E o que me preocupava mais era a minha filha, porque querendo ou não, ela me via triste, eu não tinha ânimo, eu não estava exercendo a maternidade que eu queria exercer, então eu não estava sendo a mãe que ela precisava ter, eu não dava a atenção que ela precisava, eu não brincava como ela queria que eu brincasse, enfim. Eu não estava sendo eu e eu não estava. Eu só estava existindo, pronto. Se tem uma palavra que me definia, eu estava existindo. Eu acordava e dizia, muito bem, vamos para mais um dia. Aí fazia o que eu tinha que fazer, banhava, dava comida, fazia. Eu estava existindo. E por isso que eu falo que para mim era tão difícil, porque uma pessoa que tinha mil sonhos, super alegre, cheia de expectativa, de repente se vê sem sonhar nada, sem pensar nada, sem ter esperança de nada, porque eu não tinha mais fé de que um dia as coisas boas fossem acontecer na minha vida. Eu não tinha mais fé. A única coisa que eu ainda tinha era que eu sabia que Deus, ele ainda era um Deus que fazia, e eu sabia que ele ainda era o Deus do impossível. Então, assim, eu não tinha fé que ele podia fazer na minha vida, mas eu ainda tinha fé. É muito difícil de explicar para vocês, não sei se vocês conseguem entender, mas eu sabia que ele podia todas as coisas. Então, eu ficava silenciada, como eu falei no vídeo anterior, se você viu, você vai entender. Eu ficava silenciada, eu passava o dia calada, sem querer falar com ninguém, sem querer responder ninguém. E aí, quando eu tava assim, cheia de mim mesma, às vezes eu dizia, Deus, eu sei que o Senhor ainda tá aí, e eu sei que o Senhor existe, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é tudo. E aí eu dizia, já que eu desisti de mim, pelo menos o Senhor não desista de mim. E eu confessava. Eu também confessava para ele tudo que eu estava sentindo. Então eu chegava para ele e eu dizia, Deus, eu não tenho mais fé, eu não tenho mais esperança. Eu não confio mais que o Senhor vai fazer isso, isso e isso na minha vida.
eu não confio, eu não acredito mais que vai acontecer tal coisa, não. Eu não acredito mais em nada. Deus, eu só tô vivendo pela minha filha e é isso. Eu dizia tudo pra ele, sabe? Assim, as minhas orações eram essas. E eu dizia, eu não quero mais saber de nada. E tipo assim, revoltada, sabe? Só que nem era com Deus, era comigo, porque eu sabia que o motivo de eu ter chegado naquele ponto ali era por causa de mim mesma. Eu me senti um completo lixo, incapaz, e eu coloquei o controle da minha vida nas minhas mãos. Então, a partir do momento que eu fiz isso, tudo desandou. Eu virei um zumbi. Era assim que eu me sentia. A minha única motivação ainda de acordar era a Emily. E aí, nos meus momentos assim que eu desabava, né? Que eu chorava mesmo, eu dizia, Deus, por favor, não desiste de mim, não desiste de mim. Já que eu desisti de mim, né? Mas não desista de mim não, porque eu sei que o Senhor tá aí. E eu quero que o Senhor me tire desse buraco. Eu dizia isso, o Senhor me tire desse buraco, porque era onde eu tava, né? Eu tava num buraco. Enfim, eu só queria nesse vídeo contar pra vocês como tudo aconteceu. Eu creio, né? Eu creio não, eu tenho certeza que o Senhor escutou o meu clamor para mim poder ter uma nova perspectiva. Então, eu juntei as duas coisas, comecei a fazer o acompanhamento, voltei à minha intimidade com Deus e aí as coisas começaram a funcionar. E aí o Senhor foi abrindo os meus olhos, foi me dizendo como era que era para fazer. A psicóloga também foi me dando estratégias, dicas de como eu deveria fazer e aí eu fui juntando. E assim, muita coisa mudou. É tanto que assim, quando eu lembro do sentimento que eu sentia naquela época, eu fico pensando, meu Deus, como que eu senti, mas teve um propósito. Porque o tanto que eu aprendi nesse vale, eu não aprenderia se eu não tivesse passado por ele. Então foi necessário e foi importante. Foi necessário, muito necessário. Se eu não tivesse passado por esse vale, eu não teria aberto os meus olhos para muitas coisas, eu não teria aprendido muitas coisas e eu não estaria gravando esse vídeo e os demais que virão trazendo testemunho, igual eu tô fazendo agora, igual eu vou fazer nos próximos vídeos. Então, sim, tudo tem um propósito. Há propósito na dor, há propósito no sofrimento, há propósito em tudo. Só que antes a gente precisa passar pelo processo. Então, aguardem os próximos vídeos que eu vou estar contando para vocês as coisas que eu aprendi e eu espero muito que edifique a vida de vocês e que sirva de alguma forma, porque muitas das vezes a gente não precisa passar por algo para poder aprender. O testemunho do outro já serve de exemplo para nós, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, tá bom? Para edificar a vida de alguém. Porque esse é o intuito, é edificar, é acrescentar, é incentivar. Então, se você puder compartilhar com alguém. E é isso, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar e até o próximo episódio, tá bom? Não perca, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber a notificação assim que eu publicar o vídeo. E é isso. Até o próximo. Não esperava chorar assim, borrei a maquiagem. Desconsiderem, a maquiagem não importa nesse momento. E é isso. Tchau, tchau.